Vamos lá, galera. Aprendam uma vez por todos. Economia do país não é a mesma coisa que sua economia pessoal. Mesmo nos piores anos da crise do Brasil, sempre houve pessoas que prosperaram. E esse vídeo pode ser um divisor de água na sua visão sobre seu futuro financeiro. Porque talvez esse é o vídeo mais importante que você vai assistir nesse momento tão crítico. Então vamos passar rápido sobre a situação atual. Primeira coisa, a taxação do Trump, que entrou em vigor agora no 1º de agosto, é um golpe direto na economia brasileira. Será tarifas de 50% sobre todos os produtos do Brasil. Só como a soja, a perda pode chegar para 12 bilhões por ano. Café, que Estados Unidos é um dos maiores compradores, ou na verdade o maior, pode ter uma queda de 40% na exportação. Suco de laranja pode ter prejuízos de mais de 600 milhões de dólares. A indústria alerta de mais de 200 mil empregos em risco imediato. Exportação pode despencar 25 ou mais e o dólar já ameaça passar de R$6 ao longo do ano. Isso vai afetar diretamente setores que representam mais de 20% do PIB e emprega milhões de brasileiros. Só que não só isso. Antes disso, o Brasil já enfrenta uma crise econômica profunda. Em 2025, a inflação acumulada já passa de 5,35%. Taxa de desemprego é teoricamente 6,6%, quer dizer 7,7 milhões de brasileiros sem trabalho, isso tirando os dezenas de milhões de pessoas que recebem Bolsa Famílias e não são considerados desempregados. Dívida pública do Brasil está explodindo, já atingiu 7,88 trilhões em junho. Taxa Selic 15%, o que sufoca qualquer investimento no mundo real no Brasil. A gente nunca pagou tantos impostos e em 2024 já houve 2,4 milhões de empresas que fecharam. Cerca de 4 negócios encerram por minuto. Então, diante desse cenário assustador, muita gente acredita que a crise no Brasil é também a crise pessoal de cada um deles. Como que se o país afundando não houve nenhuma chance de prosperar e dar certo. Mas a verdade é que quase ninguém fala é o seguinte: a economia do Brasil não precisa ser a sua economia pessoal. O que você entende que são duas coisas diferentes? Obviamente que quando a economia está boa é mais fácil. Porém, independente da economia do país, todos os anos no Brasil vai ter pessoas prosperando e pessoas ficando pobres. Sempre vai ser, independente do que vai acontecer. Então, vocês acreditam ou não? Eu vou mostrar para vocês os números. Lembra em 2020, na auge da pandemia, o PIB despencou quase 4%. O real caindo 30% frente ao dólar. Comércio fechado, pessoas trancadas em casa. Mesmo assim, tinha 14 mil brasileiros entrando para os clubes dos milionários. 14 mil. Lembra da recessão de 2015, 2016, na época da Dilma? O PIB estava caindo 13,5%, depois caiu 3,3%. Mesmo assim, nessa crise, tinha 65 mil brasileiros que alcançaram patrimônios acima de $1 milhão. Pois é. Por outro lado, quando o país deu sinais de recuperação em 2021, 2022, a quantidade de novos milionários disparou. 92 no primeiro ano e depois 145 mil novos milionários. Mas, nos mesmos anos, tinha mais de 30 mil brasileiras que perderam as fortunas deles. Vocês entendem isso? Não importa quanto está a economia, importa quanto está a economia individual de cada um. Enquanto o governo Trump fecha as portas com tarifas extras, isso não significa que seu caminho financeiro também está fechado. A economia do país é só o palco. O que importa é a sua visão, sua estratégia, a sua atitude para transformar sua vida financeira. Se o Brasil está enfrentando uma tempestade, você pode construir seu porto seguro e crescer mesmo quando o cenário é ruim. Tudo isso depende apenas da sua educação financeira e da sua filosofia pessoal. Quantos novos milionários temos no Brasil todos os anos? Eu peguei esses números dos últimos 15 anos, onde passamos pandemia, passamos crise da Dilma e muitos outros altos e baixos na economia, mas veja os números, como são incríveis. Isso aqui eu coloquei na tabela. O ano, número de milionários, pessoas que perderam, provavelmente empobreceram nessa época, e como a PIB, como a economia estava indo. Vamos pegar um exemplo incrível. 2010, olha que interessante. O PIB cresceu 7,5%. O Brasil estava voando. Tinha 21 novos milionários e tinha 7 mil pessoas perderam as fortunas deles. 2011, o PIB cresceu 3,9%. 28 mil novos milionários, 5 mil pessoas perderam as fortunas deles. 2012, 30 mil novos milionários, 6 mil perdendo, como 1,9%. E assim vai. Se a gente vai pular para 2015, vocês podem ver que em 2015, recessão, PIB caindo 3,5%. Quem de vocês lembra dessa época onde a Petrobras estava quebrando,
desemprego estava lá nas alturas, lembra da conta de luz congelado, gasolina, todos os maiores problemas que tinha na economia. 35 mil pessoas se tornaram milionários, 8 mil perdemos. 2016, a crise continua, PIB caindo 3,3%, mesmo assim 30 mil novos milionários. Vocês entendem o que eu estou falando para vocês? Não importa como a economia está indo, sempre vai ter pessoas enriquecendo, pessoas empobrecendo no mesmo ano. Isso quer dizer com a filosofia pessoal de cada um deles. Vamos avançar. 2020, na época da pandemia, 14 mil pessoas enriquecendo. Obviamente, 122 mil pessoas empobreceram, perderam as fortunas deles. Mas 14 mil, mesmo assim. 2021, 92. Provavelmente esses 92 são parte dos 122 mil que perdemos no ano anterior. Vocês entendem essa relação? A economia pode flutuar, a economia pode ser alta, pode ser baixo. O que não pode ser é a sua filosofia pessoal. E ela que vai definir. Em 2024, ano passado, a gente tinha 47 novos milionários e 79 perdendo as fortunas deles. É assim que funciona. Então, sua economia não é a economia do Brasil. Muita gente acredita que está condenado a fracassar junto com o país. Bem, porque o juros está alto, o desemprego, as pessoas não têm dinheiro. Isso é a economia do país. Quando a gente fala da economia do país, sempre fala da média. Média. Quer dizer, essa é a média. A média pode ser aqui bem baixo, mas na média tem que estar acima da média, que está embaixo da média. E o que define é a filosofia pessoal de cada um. A verdade, gente, é muito simples. Você não vive da economia nacional, você não vive da economia do país, você vive da sua economia pessoal. Vamos entender isso. O Brasil pode estar em crise, mas você não precisa estar em crise também. A economia do Brasil pode estar péssima, mas isso não significa que sua conta bancária precisa seguir o mesmo rumo. A economia do país é um retrato geral. Sua economia pessoal é o resultado direto de suas decisões. Você não pode controlar o que Lula faz, que Trump faz, que o Banco Central faz, mas você pode controlar, por exemplo, quanto você gasta. Você controle seu padrão de vida. Você controle a casa que você mora. Você controle o carro que você anda. Você controle a escola. Você controle o padrão, quanto você gasta. Não adianta você reclamar. Se você vive em anos de abundância do Brasil ou anos de crise, não vai mudar absolutamente nada na sua vida pessoal se você gasta mais do que você ganha. Você vai estar ferrado do mesmo jeito. Não adianta culpar o Brasil. Se você gasta mais do que você ganha, você vai estar ferrado em qualquer ano. Os juros muito altos. Eles vão afetar você com juros altos ou baixos. Quem não usa cheque especial para pagar as contas, quem não usa empréstimo para pagar as contas, sempre vai estar ferrados. Então, viver no padrão de vida correto, controlar seu padrão de vida, isso é obrigatoriedade em qualquer ano. Então, não importa como a economia vai, se você não vai fazer sua lição de casa, se você não vai fazer sua parte, você sempre vai estar mal. Também quando o Brasil vai estar ótimo, você vai continuar mal, porque essa é sua filosofia pessoal. O quanto você investe, isso não tem nada a ver com a economia do país. Se você vive num padrão de vida errado, não sobra dinheiro, você nunca vai investir. Então, se o Brasil está indo super bem ou está indo super mal, se está cheio de desempregados ou pouco desempregados, o que muda para você se você nunca tem dinheiro? Se você nunca investe, não vai mudar nada. Você precisa entender. Filosofia pessoal não tem nada a ver com a filosofia do país, com a economia do país. A sua filosofia pessoal, a sua economia pessoal, ela tem que ser diferente. E a sua economia pessoal, ela tem que ser muito mais afinada em momentos de crise do que no momento da abundância. Mas não importa se ela está errada, ela vai estar errada sempre. Tem pessoas que vão estar pobres a vida toda. Economia melhorando, economia piorando, não vai mudar absolutamente nada. E tem pessoas que são ricos. Com crise e sem crise também não muda nada. Porque o que muda para cada um das pessoas no Brasil é a economia individual de cada um deles. Entendam isso? Quanto você aprende? Qual a última vez que você leu livro sobre finanças? Quando você teve mentoria? Qual a última vez que você melhorou suas habilidades sobre finanças e outros aspectos? Se você me fala que seu conhecimento, o que você aprendeu nos últimos 5 anos, 10 anos, é a mesma coisa, o que muda para você se tem crise ou não tem? Você não melhora, você não aprende, você não adquire novas habilidades. Então, sempre você vai estar à mercê de como está indo as ondas. Pense comigo que a economia do país é como está no mar. E a economia é como fossem os ventos. Os ventos podem às vezes soprar a seu favor, pode soprar contra você. Mas se você não sabe navegar, se você está sem rumo e sem velas, tanto faz. Se o vento vai ser bom ou mal, ele sempre vai levar você para onde ele quiser. Agora, quando você sabe realmente posicionar corretamente sua vela, os ventos podem estar contra você, mas você vai
Com uma vela posicionada na carreta, você pode chegar para qualquer lugar que você quer na sua vida. E essa é a mesma coisa para a economia pessoal e a economia do país. Se você aprende, se você adquire a educação financeira, se você tem os princípios certos, se você sabe os pilares da liberdade financeira, independente como o Brasil vai, você vai prosperar. E isso que eu garanto para vocês. Eu estou no Brasil 25 anos. 25 anos que, graças a Deus, todo ano eu prospero um pouco. Independente que crise, que governo, direita, esquerda, para cima, para não muda nada. Por quê? Porque você simplesmente aprende a posicionar a vela conforme os ventos da economia. Por exemplo, taxa de juros de 15%. Isso é péssimo para a economia. Péssimo para investir no mercado real, péssimo para empresários, péssimo para empreendedores. Quem quer empreender quando você pode deixar seu dinheiro deitado no banco sem fazer nada e ganhar sem risco trabalhista, sem nada? Mas isso, obviamente, é ótimo para investimentos financeiros. Quem investe na renda fixa tem ótimos retornos. Hoje você pode fixar 7% de juros reais. Isso, gente, isso considera altíssimos. Acima da inflação, por exemplo, colocando no IPCA+, para os próximos 20 anos, 30 anos. Isso é uma oportunidade maravilhosa para quem tem dinheiro. Entendem isso? Se você não tem dinheiro, o que adianta para você reclamar se a taxa de juros altos ou baixos? Você sempre vai estar à mercê disso. Agora, se você não tem nenhum centavos para investir, você não vai poder aproveitar nenhuma dessas oportunidades. Quando a taxa Selic, ela pode mudar. O cenário do país muda. De repente, a taxa tudo melhor, a taxa Selic é baixa. Isso vai ser um ótimo momento para investir, por exemplo, na renda variável, em empresas, na economia real, para poder empreender. Sempre haverá oportunidades em qualquer cenário. Com crise, sem crise, juros altos, juros baixos, sempre haverá oportunidade para quem está preparado. Por outro lado, sempre será uma desgraça a economia para quem não está preparado. Ou a economia vai puxar você para baixo, ou você simplesmente vai assistir a economia crescendo e você não pode aproveitar simplesmente nada. Ah, bem, mas o dólar agora está subindo, tudo fica mais caro. Então, ótimo, dólar subindo, perfeito, compra ativos dolarizados, investe em ETF, como IVVB11, H11 e assim vai. Ah, bem, mas eu não tenho dinheiro para investir. Pois é, onde está o problema? A economia ou só a economia pessoal nesse caso? Vocês entendem isso? Eu sei que quando a economia está indo bem, quando as coisas, os juros estão razoáveis, tudo fica mais fácil, você consegue financiar o carro, tudo isso. Mas isso é a filosofia de pessoas normais, pessoas comuns que vivem à mercê da economia. Quando a economia está indo bem, tudo bem, ele consegue viver. Quando a economia está mal, ele vai junto. O que eu quero ensinar a vocês, e a educação financeira se trata exatamente disso. Não importa como a economia vai. Se você vai mudar sua filosofia pessoal, se você vai aprender os pilares da liberdade financeira, se você vai aprender como posicionar sua vela, independente como a economia do Brasil vai, e normalmente ela vai mal, você pode prosperar apesar de tudo. Quem tem visão global pode crescer mesmo quando o país encolhe. Crises, para vocês entenderem, são fábricas de milionários. Pode parecer absurdo, mas é real. A maior parte dos maiores patrimônios da história foram construídos em tempos de crise. Aliás, se você vê histórias de grandes empresas que têm muitos anos no mercado, você vai perceber que muitos deles prosperam justamente em épocas de crise, onde toda a concorrência que não estava preparado estava quebrando. E eles simplesmente abocanharam a maior fatia grande do mercado. Entende? Só que essas empresas, eles estavam preparados para essa crise. Vocês entendem que a preparação, ela é muito mais importante do que o cenário. Se você está preparado, você está preparado para tudo. Se você não está preparado, qualquer cenário vai ser contra você. Se quer um dado, ver números, de 2015 a 2023, enquanto o Brasil enfrentava recessão, escândalo políticos, pandemia e inflação, o número de milionários no país saltou 172 mil para mais de 413 mil milionários. Ou seja, mais de 240 mil pessoas ficaram milionários, enquanto o Brasil estava afundando. Eles estavam fora do bolha do pânico. Eles agiram como estratégia, enquanto o resto estava paralisado com medo. Você tem mentalidade de governo ou mentalidade de dono? A maioria pensa como vítima do sistema. Se o governo for ruim, não tem como melhorar a minha vida. Mas quem enriquece mesmo pensa como dono. Não importa quem está no poder. A pergunta é como eu posso aproveitar disso. A diferença entre quem empobrece e quem enriquece não está nas notícias, ele está na atitude, na mentalidade e na educação. Enquanto muitos entram para desespero, outros seguem construindo.
um negócio, uma nova renda, uma carteira de investimento, um plano de independência. Você pode ver a crise como vítima ou pode usar ele como degraus. Mas a escolha sempre vai ser sua. Não importa como o Brasil vai, importa sua educação, sua filosofia pessoal. Ela que vai definir realmente a sua vida. Então, não adianta reclamar depois de como o Brasil está indo se você não faz sua parte e você não muda a sua educação financeira. Espero que você goste, curte, comenta, se inscreve no canal se você não está inscrito. Beijo no coração.